Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana tratando do livro O Céu e o Inferno. Hoje nós estaremos entrando no capítulo 7, onde nós vamos estar falando sobre espíritos endurecidos. Vamos trazer aqui uma comunicação e fazendo aqui a nossa reflexão, nosso aprendizado. Hoje, essa comunicação intitulada do nome de La Pomeroy, que é o nome desse espírito, com o tema Castigo pela Luz. Vamos ver como tudo aconteceu. Numa das sessões da Sociedade de Paris, em que se discutira a questão da perturbação que segue geralmente a morte, um espírito ao qual ninguém fizera alusão e que não se pensava evocar, manifesta-se espontaneamente pela comunicação seguinte. Embora não fosse assinada, reconheceu-se aí, sem dificuldade, um grande criminoso que a justiça humana acabara de castigar. Começa assim, o espírito dizendo: "O que dizeis da perturbação?" perguntando. "Por que essas palavras vãs? Vós sois sonhadores e utopistas. Ignorais perfeitamente as coisas das quais pretendeis ocupar-vos. Não, senhores, a perturbação não existe, exceto talvez nos vossos cérebros. Eu estou morto tão francamente quanto possível, e vejo claro em mim, à minha volta, em toda parte. A vida é uma lúgubre comédia. Inábeis aqueles que são retirados de cena antes que a cortina caia. A morte é um terror, um castigo, um desejo, segundo a fraqueza ou a força daqueles que a temem. A enfrentam ou a imploram. Para todos ela é uma amarga zombaria. A luz me ofusca e penetra como uma flecha pontiaguda a sutileza de meu ser. Castigaram-me com as trevas da prisão e acreditaram castigar-me com as trevas do túmulo ou aquelas sonhadas pelas superstições religiosas." Citando aqui das superstições religiosas da época, que falava muito sobre o inferno. Caso você cometesse algo, você estaria condenado eternamente para o inferno. É nesse sentido que ele coloca aqui, "Pois bem, sois vós, senhores, que sofreis com a obscuridade, e eu, o degradado social, pairo acima de vós. Quero permanecer eu, fortalecido pelo pensamento, desdenho dos avisos que soam à minha volta. Vejo claramente, um crime. É uma palavra. O crime existe em toda parte. Quando é executado por massas de homens, é glorificado. No particular, é banido. Absurdo. Não quero ser lastimado, não peço nada. Basta-me a mim mesmo e saberei lutar contra essa odiosa luz." E assinado, aqui, ele assina dessa forma, aquele que ontem era um homem. Então aqui, em seguida, tem aqui uma explicação, uma nota, falando um pouco dessa comunicação, para a gente poder entender o contexto, desse espírito. Diz assim: "Tendo esta comunicação sido analisada na seção seguinte, reconheceu-se no próprio cinismo da linguagem um grave ensinamento e viu-se, na situação desse infeliz, uma nova fase do castigo que aguarda o culpado. Com efeito, ao passo que uns estão mergulhados nas trevas ou num isolamento absoluto, outros suportam durante longos anos as angústias de sua última hora, ou creem estar ainda neste mundo. A luz brilha para este. Seu espírito goza da plenitude de suas faculdades. Ele sabe perfeitamente que morreu e não se queixa de nada, não pede nenhuma assistência e desafia ainda as leis divinas e humanas. Então ele escaparia à punição? Ou seja, a consequência da lei divina? Vamos ver a resposta. Não, mas a justiça de Deus cumpre-se de todas as formas. E o que causa a alegria de uns é para outros um tormento. Esta luz constitui o suplício contra o qual ele se obstina. E apesar de seu orgulho, ele o confessa quando diz: "Eu me basto e saberei lutar contra esta odiosa luz." E nesta outra frase: "A luz me ofusca e penetra com uma flecha pontiaguda a sutileza de meu ser." Estas palavras, sutileza de meu ser, são características. Ele reconhece que seu corpo é fluídico e penetrável pela luz da qual não pode escapar. E essa luz o transpassa como uma flecha pontiaguda. Este espírito está colocado aqui
entre os endurecidos, porque ficou muito tempo sem manifestar o menor arrependimento. É um exemplo dessa verdade que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Pouco a pouco, no entanto, ele se emendou e mais tarde deu comunicações sabiamente ponderadas e instrutivas. Hoje em dia, ele pode ser colocado entre os espíritos arrependidos. Fazendo aqui, né, uma reflexão desta comunicação, tem alguns pontos que eu acho super importante a gente, né, ressaltar. Quando, né, o tema diz castigo pela luz, ou seja, ela é um espírito que tinha um grau, né, de conhecimento intelectual, na maneira que ele se comunica, que ele fala, porém, ele não estava evoluído moralmente tanto quanto estava evoluído intelectualmente. Ou seja, ele evoluiu intelectualmente, mas moralmente não foi acompanhado. E isso se dá porque os germes da bondade, da caridade, do amor ainda não tinha tocado ele. Né? Então, quando ele fala dessa forma, que ele cita, né, momento em que o Espírito cita que saberá lutar contra essa odiosa luz. Ele reconhece a luz e a luz o incomoda. Então, ele fica de frente, né, com suas próprias convicções. Então, o castigo dele, ou seja, a consequência dele, por ele ser um espírito que tem uma certa evolução intelectual, que ele percebe as coisas, essa luz começa, de uma certa forma, expor a situação dele. É como se ele estivesse olhando para ele mesmo, né, e vendo ali que essa luz, né, que ilumina, né, que passa por dentro, né, do espírito dele, é aquilo que realmente coloca ele de frente para essas reflexões que ele precisa fazer. Então, o espírito, de uma certa forma, ele tem essa consequência de vir essa luz para que ele possa fazer essa reflexão moral, né, sendo que ele já tem ali uma evolução intelectual. Então, ele reconhecendo através da luz, ele se expõe frente a frente com as suas próprias ações praticadas. Né? Como foi citado no início, ele, de uma certa forma, ignora as leis divinas e também ignora as leis humanas. Né? Um espírito que tinha um conhecimento, mas que, de uma certa forma, ele precisava fazer a sua reflexão, o seu arrependimento. Ele ficou muito tempo nessa condição sem se arrepender. Então, a partir dessa comunicação, ele já dá o primeiro passo e começa ali já uma reflexão. Tanto é que depois, né, ele volta, como é citado aqui, e dá outras comunicações bem mais ponderadas e instrutivas. Então, esse espírito considerado como endurecido porque ficou muito tempo sem se manifestar o arrependimento, né? Que tudo começa pelo arrependimento, quando nós começamos a perceber de fato, né, as ações equivocadas que nós fizemos, e aí sim teremos oportunidade depois, né, numa nova prova, praticarmos a reparação, né, daquele crime, daquele ato impensado que fizemos contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Né? O progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Esse é um tema que eu acho super importante a gente refletir. Veja, o espírito evolui intelectualmente, mas essa evolução não foi acompanhada da evolução moral. Às vezes, nas encarnações, nas sucessivas vidas, né, nós temos algumas missões a serem cumpridas. Na medida que nós vamos evoluindo intelectualmente, nem sempre a evolução moral ela vem junto. Mas o espírito, né, quando ele não tem dentro dele ainda o germe da bondade, né, desenvolver o bem, né, como no sentido mais universal, que a gente começa a analisar um pouco o benefício de você entender a doutrina espírita, né? O que a doutrina espírita traz para nós é que existe uma vida futura. Então, quando a gente entende isso, você procura ter uma evolução equilibrada, ou seja, eu preciso construir dentro de mim, né, o conhecimento, mas eu não posso esquecer também que esse conhecimento precisa vir junto com a minha moral, ou seja, com a minha ética, com a minha responsabilidade para com a sociedade como um todo. E aí a minha contribuição que passa pela reflexão, né? E aí a gente entende que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então, no momento que nós estamos neste planeta, nós sabemos que teremos provações e expiações para passarmos. E aí sim, nós vamos teremos a necessidade de ter o conhecimento, que é a evolução intelectual, mas também, né, a partir da evolução espiritual, ou seja, a maneira com que nós lidamos com a sociedade, com o pensamento coletivo. E aí você começa a entender a importância da doutrina espírita, que nos traz essa reflexão, o propósito da existência humana. É uma reflexão importante, nós temos que estar sempre, né, analisando qual é o propósito da existência humana. Por que é que nós existimos no planeta Terra, né? Da onde que viemos, o que viemos fazer aqui, para onde vamos, né? Qual é o significado disso? Então, o propósito da existência humana, será que é só o sucesso material, o êxito, né, das conquistas materiais? E o que mais? O que mais nós podemos, né, trabalhar nisso? Que a doutrina espírita contribui bastante.
é a evolução espiritual, que é a evolução moral, né? Que é realmente aquilo que nós levaremos para conosco quando nós atravessarmos o mundo físico para o mundo dos espíritos. Então, eu acho que isso é extremamente importante, né? Foi uma lição muito rica que trouxe esse pensamento para nós refletirmos, né, sobre essas questões importantes, né? O propósito da existência humana, né? Será que é só o sucesso material, né? O que mais, né? E a evolução espiritual, como é que nós estamos trabalhando isso, né? Então, evoluirmos intelectualmente é importante, sim, porque nós precisamos da nossa intelectualidade, né, para desenvolvermos, para construirmos, né, e para que o progresso aconteça no planeta Terra. Mas nós também temos que trabalhar a evolução moral, que é a evolução do espírito, e essa evolução, de fato, é a evolução que tem um peso grande no mundo dos espíritos, né? Se nós chegarmos lá materialmente, né, nós já atendemos às necessidades do plano terreno, mas as necessidades do plano espiritual, será que nós atendemos a contento, né? Então essa é a reflexão profunda que eu acho que essa lição trouxe para a gente. Eu agradeço profundamente e até a próxima semana, se Deus quiser.